Capítulo 13 – Sabedoria dinâmica. 17 contra 1 no xadrez da vida. O tema neste capítulo é algo que já foi mencionado antes por Carl Gustav Jung como o inconsciente coletivo. Vamos fazer uma releitura de alguns conceitos e a contextualização aprimorada, com o intuito de modernizar a ideia, com aplicação prática e de fácil compreensão. A sabedoria dinâmica é o conhecimento total disponível em uma determinada época, que pode ser parcialmente adquirido através da experiência pessoal, interação com outros elementos, estímulos externos e poder de escolha. Tudo pode ser revelado pela observação, simulação, interação e cooperação. Este conceito vai além dos sentidos e do raciocínio, permitindo a projeção de inúmeros futuros, como um computador que prevê jogadas de xadrez com base nos movimentos do jogador. Na vida, a existência se estende em vastas possibilidades, tornando o poder de decisão algo complexo, mesmo sendo um procedimento simples. Cada escolha cria um novo cenário, tal como as jogadas em um tabuleiro de xadrez. Em contraste com o tabuleiro, limitado a 64 espaços, a vida oferece uma extensão magnânima, ampliando exponencialmente as combinações possíveis. E por mais que pareça muitas vezes um jogo de cartas marcadas, é possível mudar o destino. A forma mais prática para ampliar nossas escolhas é que as peças aprendam o movimento umas das outras, como já acontece no xadrez quando um peão se transforma em rainha, passando então a ter a habilidade de se mover em qualquer direção a qualquer distância. Fantástico, hein? Pois é. Só que para isso o peão precisa chegar ao outro lado do tabuleiro. E vale lembrar que ele está na linha de frente. Seu caminho é arriscado e as chances de sucesso são mínimas. Agora imagine que esse mesmo peão, em algum momento do jogo, antes de chegar ao outro lado, pudesse aprender o movimento de outras peças, como um bispo ou cavalo. Suas chances de sucesso aumentariam? Se sua resposta foi sim, você já entendeu do que se trata o poder da escolha, da decisão. Pois bem, a sabedoria dinâmica é exatamente isso. Ela permite que sejam implementadas atualizações a qualquer momento através da interação com outros seres, sejam eles animados ou inanimados, pois todos são peças nesse tabuleiro, inclusive este texto. Cada contato, cada interação oferece novos poderes a cada um de nós, que geram novos acessos, novas possibilidades e assim por diante. Por outro lado, tudo que é autocriado e sem referencial, ou seja, poluído pela individualidade, é um processo que dispensa clareza de observação e análise conjunta. É um passo a mais em direção à ignorância, arrogância e são ideias desconexas, que estão desligadas do contexto existencial, ou seja, da realidade. A individualização exagerada também pode ocasionar outro tipo de despersonalização e de alienação social. O peão que se nega a se movimentar como rainha após ter chegado ao outro lado. É importante também chamar a atenção para fontes de conhecimento autocriado como ditados populares, costumes antigos ou tradições que persistem mesmo diante de avanços tecnológicos, regras de grupo e lendas urbanas, para citar alguns. Perigosas e fáceis de serem assimiladas pelo procedimento automático, ideias falaciosas assim podem levar à autossabotagem, pois negligenciam a apuração de fatos e desprezam a correção e a mudança, fundamentais para a criatividade e para a construção do caráter, bem como para a elaboração de soluções. Quando uma atitude torna-se automática, ela presume estar finalizada e perfeita, servindo apenas para reforçar o passado em detrimento das possibilidades presentes na criação de novos futuros. Este automatismo pode resultar na destruição da possibilidade de mudança pessoal, pois atua anulando a capacidade de evolução. Tá, mas o que isso quer dizer? Toda vez que temos um pensamento ou ideia, ela vem de algum traço cultural, como vimos no capítulo 3. As ideias são como uma mistura de ingredientes que compõem uma poção mágica ou uma solução para um determinado problema ou questão. Cada experiência, conversa, história ou opinião diferente acrescenta elementos que enriquecem nossos pensamentos e influenciam nossas decisões. O contato com ideias alheias é uma espécie de herança intelectual que recebemos e gerenciamos ao longo da vida. Cada vez que você passa por algo ou tem uma experiência, conversa com alguém, conhece uma nova história, ouve uma opinião contrária à sua, por mais que pareça desagradável às vezes, está conseguindo adquirir novos elementos,
que mais tarde vão servir para compor de forma mais adequada seus pensamentos e aumentar sua gama de possibilidades. Ou seja, ter contato com ideias de outras pessoas é uma riqueza que você vai gerenciar ao longo dos seus dias. É claro que, se comparado àquela riqueza que muitos têm no sótão ou naquele quarto cheio de tralha antiga, o procedimento automático arcaico e ultrapassado mais atrapalha do que ajuda, até porque bloqueia o aprendizado por conta dos hábitos mentais calcificados. Esse aprendizado ou ajuste mental vem da interação com as outras peças do ambiente, forças e valores expressos através das circunstâncias da vida. Já imaginou como seria curioso jogar xadrez e ouvir uma torre gritar para você: "Se você me colocar 2 casas acima, ofereço mais segurança do que se tentar arriscar um checkmate"? Agora vamos pensar juntos numa outra questão. O fato de o checkmate ser o objetivo final do jogo de xadrez obriga o jogador a criar jogadas que o levem a isso ao mesmo tempo, em que se protege disso. Portanto, o xadrez se enquadra como um exemplo de realidade autocriada, com fundamentos de início, inúmeras possibilidades de desenlace e apenas 3 resultados possíveis: vitória, empate ou derrota. Você então pode pensar: ok, mas então o que vai definir o vencedor? Bem, é a mão de quem joga que vai criar as jogadas. Agora imagine todas as peças sejam jogadores de xadrez e estejam apenas atuando como peças regidas por um comandante. Pronto, você agora está diante do conceito de sabedoria dinâmica. Quando o jogador que move as peças consegue estrategicamente estabelecer comunicação com o que está no tabuleiro, cruzando todas as inteligências num único objetivo. Em outras palavras, em vez de ser um jogo de 1 contra 1, seria um 17 contra 1. Portanto, agora fica mais claro qual a probabilidade de vitória. Quem joga sem programar e reprogramar o procedimento automático rejeita a inteligência das peças, portanto, joga sozinho e perde.